Você pode postar 100 vídeos no YouTube, mas se você não entender como que o algoritmo do YouTube funciona, esses 100 vídeos não vão adiantar de nada porque eles não vão trazer resultados reais para você e você vai ficar dependendo 100% da sorte. Hoje eu vou te mostrar como que o algoritmo do YouTube decide como melhorar um vídeo, impulsionar ele e recomendar para mais pessoas, com base em 3 métricas que você precisa entender. Depois que você entende isso, você vai parar de lutar contra o algoritmo e começar a jogar com ele a seu favor. Primeira coisa que você tem que entender, o YouTube não é uma rede social. Esquece isso, rede social é Instagram. YouTube é mecanismo de busca ou de recomendação. O YouTube também não promove vídeos aleatórios, ele testa o seu conteúdo com base no que as pessoas querem assistir. O YouTube é 100% feito com base no algoritmo de usuários. E funciona assim, primeiro o YouTube vai mostrar o seu vídeo para um grupo pequeno de pessoas. Pessoas que já te assistiram, que são inscritas no seu canal ou que assistiram você nos últimos dias, por exemplo. Se essas pessoas clicam, assistem e recomendam ou interagem no seu vídeo, o YouTube recomenda para mais pessoas. Se essas pessoas não clicam ou não assistem o vídeo ou clicam e assistem pouco, acabou, morreu o vídeo ali, o YouTube vai matar aquele vídeo, o algoritmo vai enterrar ele e aí é difícil reverter isso, mas também tem jeito. Ou seja, crescimento não é sorte. O ideal não é você postar um vídeo e rezar para ele dar certo. O importante é você ter estratégia para fazer esse vídeo funcionar de maneira correta. E é tudo sobre métricas de comportamento humano. Eu tô no YouTube desde 2018 e eu posso te garantir que se você entende como funciona, é previsível você entender que tipo de vídeo vai bem, que tipo de vídeo vai mal, entender como que você pode conduzir o seu conteúdo fazendo testes para ver o que funciona mais do que outros. E obviamente botar mais dinheiro no seu bolso. A primeira métrica é o coração do algoritmo. Ela é a retenção. Que diabo é isso, Ian? Simplesmente a métrica mais importante do YouTube e de outras ferramentas de busca, redes sociais e também streaming de entretenimento como Netflix. Basicamente ele vai medir quanto tempo as pessoas ficaram no seu conteúdo, assistindo o teu vídeo. E a retenção é exatamente tempo de tela. Ou seja, quanto tempo de tela aquela pessoa gastou, usou para assistir o seu conteúdo. Se o público sai, a maior parte nos primeiros 10, 30 segundos do vídeo, o YouTube vai entender que aquele vídeo é enganoso, é ruim e não vale a pena recomendar para outras pessoas. Aí, mas se ele tiver uma taxa de clique alta, calma, é a próxima métrica que eu vou falar sobre ela, mas ela tem relação direta com o CTR. Todas as métricas conversam entre si. Ou seja, retenção alta, mais recomendação. Retenção baixa, o vídeo morre. E não somente isso. Retenção alta aumenta o tempo de tela do usuário, aumenta a percepção de valor que o usuário tem sobre você, o seu cliente vai ter quando assistir o teu conteúdo, e quanto mais tempo de tela a pessoa tem contigo, ela passa contigo, mais ela vai tender a comprar de você, a indicar você para outras pessoas e a te ver como autoridade. Diferente do Instagram, por exemplo, que a gente tem que postar 500 vídeos por semana para poder ser visto como autoridade, tem que ter tráfego pago constante, tem que ter seguidor pra cacete, enfim, é uma loucura. Não tô dizendo que é ruim. O YouTube complementa o Instagram e o Instagram complementa o YouTube, assim como o TikTok. Mas, quanto mais tempo de tela você tem, mais chance a sua venda de ser concretizada. E o melhor, o YouTube, o lead é orgânico, gratuito e você não tem que pagar caro por ele, porque basicamente o seu CAC vai ser zero, porque as pessoas vêm através de pesquisa, recomendação e do próprio algoritmo delas. Então agora uma dica para você manter o YouTube recomendando o teu vídeo e ter mais retenção. Gancho forte nos primeiros 10 a 30 segundos. Mantenha o vídeo ativo, dinâmico, com uma edição dinâmica, B-roll, legenda, mudança de tela, mudança de tom de voz e algo que prenda a atenção da pessoa de maneira audiovisual. E claro, você tem que sempre reforçar o que está no título, o que está na promessa do vídeo. Por exemplo, se você é médico e vai falar sobre como funciona, vou pegar o caso do meu mentorado, Dr. Hudson, que é cirurgião plástico, e ele fez um vídeo, ainda não postou, mas já fez, que ele fala sobre como funciona a harmonização facial. E aí sobre isso, muita gente tem curiosidade, vai clicar e vai querer entender como funciona. E o que ele falou no gancho do vídeo? No vídeo de hoje eu vou te explicar como é que funcionam procedimentos estéticos, como preenchimento, botox e outras coisas como o ácido hialurônico, que é a famosa harmonização facial. Então basicamente ele fez esse gancho que eu inventei agora, mas é basicamente o que ele falou no vídeo. Então basicamente ele reforçou o que a pessoa estava pesquisando. E é exatamente isso que a gente faz. No meu canal Tech, por exemplo, IPTech, o link tá aqui embaixo na descrição se quiser conhecer, a gente fala de tecnologia e outras coisas. E lá, por exemplo, o último vídeo que a gente postou um vídeo de um suporte que a gente recebeu para notebook, que ele ao mesmo tempo é um suporte ergométrico muito bom e também tem entradas USB. E aí no título a gente colocou suporte custo-benefício para o seu MacBook. O melhor suporte para notebook do mercado, coisas do tipo. A gente fez teste AB de título lá. E aí
no início do vídeo a gente já mostrou o suporte, já indicou, já falou o gancho falando que a gente vai falar sobre aquele suporte, mostrar aquele suporte, mostrar o que ele tem. Então sempre que você fizer um vídeo, foca no gancho. Eu tô aqui me estendendo bastante nessa dica, porque é o que mata muitas pessoas. Muita gente não sabe começar um vídeo. Começa falando morto e fica enrolando pra caramba pra começar. Então vai direto ao ponto. Próxima dica era ir direto ao ponto, sem enrolação, sem se apresentar no início, coisas do tipo. Entrega valor rápido e depois aprofunda. Mostra que tem o ouro e que tem o diamante por trás, ou então que a pessoa tá assistindo o conteúdo, e se ela ficar mais tempo, ela vai ter conteúdo melhor ainda do que ela viu até agora. A retenção é basicamente o voto de confiança que a pessoa tem que te dar pro YouTube te recomendar. Então, se essa dica foi útil pra você, quero te convidar a conhecer o meu curso de YouTube, que tá na descrição, onde eu levei alguns canais a mais de 1000 inscritos em menos de 35 dias e te explico como você pode fazer o mesmo seguindo os meus métodos. O curso é só R$47. R$47 você não paga nem numa pizza hoje em dia. Então deixa de ser mão de vaca e vai comprar o curso para você ter resultado no YouTube. Vamos continuar. A segunda métrica, que está atrelada com a primeira, obviamente, que faz o seu vídeo crescer ou morrer, é o CTR. Não adianta você ter um CTR muito alto e uma retenção baixa. Eu falei isso lá no início. Ian, o que é CTR? Click-through rate, que é taxa de cliques. Ou seja, quantas pessoas foram impactadas pelo seu vídeo e quantas pessoas clicaram nesse vídeo. Vai ter a matemática lá, a porcentagem, seu CTR vai ser aquele resultado, certo? Por que é tão importante a capa? Por que eu falo tanto da importância de capas de vídeo, thumbnail? Porque é ela que vai fazer você ter um CTR mais alto. É a mistura do contexto do vídeo, do tema do vídeo, do timing do vídeo e dos elementos visuais da capa, obviamente o título também. Se a sua capa for mal feita, tiver cores não impactantes, cores com baixo contraste, elementos visuais que atrapalham a visibilidade, texto pequeno, enfim, não for interessante, seu vídeo vai morrer. Ah, mas eu já vi muito vídeo que teve capa ruim que perfumou. Beleza, eu também já fiz muito vídeo antigo meu que a capa era uma merda e perfumou. Mas o assunto era muito bom, o título era muito bom, o gancho era muito bom e o resto todo funcionou. Então mesmo com poucos cliques, o resto foi suficiente. Mas se você tiver muito clique e a retenção for baixa, você já viu que o vídeo dá ruim, né? E também acontece quando você tem pouco clique e a retenção é ok. Não é o suficiente para segurar o seu vídeo. Às vezes a retenção salva o vídeo, né? Porque o YouTube começa a recomendar para pessoas mais interessadas naquele conteúdo e aí começa a ter mais clique. Mas no início é importante ter bastante clique. Então, recomendo muito você testar o teste do YouTube, teste AB, A, B e C de capa, teste A, B e C de título, ou os dois, que é muito interessante, tá? Se você não sabe fazer, eu tenho um shorts aqui onde eu ensino em 30 segundos como que funciona para você fazer esse teste, tá? E mostrando na prática como que é. Espera acabar esse vídeo e vai lá ver. E evite fazer clickbait na sua capa. Evite colocar mentiras no texto, evite colocar coisas tão apelativas assim, porque não funciona. Isso já foi, já deu certo antes, agora não. Então agora o que você vai fazer? Você vai focar em fazer capas com elementos visuais com bastante contraste, elementos visuais que tenham a ver com o vídeo, textos, no máximo 2 ou 3 linhas, com textos grandes, 2 palavras por linha no máximo, e vai testar capas diferentes, com texto, sem texto, seu rosto feliz, seu rosto triste, sem você, com você, enfim, são testes, cara. Não é uma ciência exata aqui. Eu fui na Apple ontem, aqui no Rio de Janeiro, pra ver o negócio do meu iPhone que tava lerdo, travando, e aí o cara lá falou assim: programação, computação não é uma ciência exata, né? Você não vai do ponto A pro ponto B em linha reta. Tem milhões de variáveis que podem acontecer. E eu achei isso interessante porque no YouTube é a mesma coisa. Tem milhões de variáveis que fazem um vídeo ir bem, você crescer, você não crescer, só que uma delas que vai garantir que você cresça é a capa chamativa pra atrair mais clique. Então, foca nessa porra, não tô falando aqui porque é perda de tempo, tô falando porque realmente é importante. Isso aqui facilmente seria um material de um curso, um material gravado, um material de uma consultoria, mentoria, e eu tô dando de graça pra você aqui. Lá ele. Mas vamos lá. Então foca em texto forte, emoção e curiosidade. A thumb e o título são basicamente um anúncio gratuito do seu vídeo. Se ninguém clica, se ninguém é impactado, ninguém assiste. Não adianta você ter um vídeo muito bom e uma capa muito ruim e um título muito ruim. Terceira métrica importante, engajamento. Não, engajamento não vale a pena. Claro que vale a pena, engajamento é bom. Então, se você tá tendo um comentário de hater, comentário ruim, deixa o comentário, não apaga, responde. Responde de maneira educada que o cara vai voltar e vai querer comentar mais. É engajamento. Por que você acha que quando alguém explode de hate na internet, vai lá pro topo? Porque tem engajamento até o talo, tem visibilidade, clique pra caramba, e isso explode o algoritmo e recomenda pra todo mundo. Então por que você acha aquele vídeo do canal Foco, que é genial inclusive, eu acho esse canal muito foda, que fez lá do Guto Galamba contra 30 gordos? Por que você acha que esse vídeo viralizou tanto? Primeiro, teve muito clique, retenção muito alta, provavelmente as pessoas assistiram mais de 80% daquele vídeo, eu tenho certeza que a retenção tá muito alta, e muito engajamento, porque teve muita gente dando opinião, muita gente comentando em cima de comentários de outros, muita gente dando hate, e isso só faz com que o algoritmo entenda que aquele vídeo
vídeo está gerando engajamento. O algoritmo não diferencia o que é comentário positivo e comentário negativo. É engajamento e ponto. Então, se você quiser me xingar aqui nos comentários, fica à vontade, vai ser engajamento, beleza? E a explicação é simples, o YouTube mede quantas ações a pessoa fez depois ou durante assistir o conteúdo. Se ele deu like, se ele se inscreveu, se ele ativou o sininho, se ele compartilhou, assistiu, deu um valeu demais, que é doação, salvou para mais tarde, colocou numa playlist, fez qualquer coisa. O YouTube entende, quanto mais engajamento, mais a pessoa deve ter se interessado pelo conteúdo. Ou seja, o YouTube pensa, esse vídeo está entregando valor, vou entregar para mais pessoas. E uma dica prática para você ter comentários é você pedir coisas específicas, não coisa genérica. Então, se você for ver o que eu faço em muitos vídeos, é falar, se você chegou até aqui, comenta tal coisa. E aí isso funciona muito, para eu entender, engajar, saber quem está engajando e saber que quantas pessoas chegaram também até aquela parte do vídeo. Então, um exemplo aqui agora, se você chegou até aqui, comenta engajamento, para eu saber que você entendeu essa prática, essa dica e tá gostando do vídeo, e vamos para a última dica do vídeo. Como que as 3 métricas se conectam e fazem você crescer? Basicamente, CTR leva a retenção leva a engajamento e vice-versa. Todas elas funcionam, mas o CTR é o mais importante, estar em primeiro, porque sem o clique não acontece nada. Então, se o CTR é alto, o YouTube mostra você para as pessoas. Se a sua retenção é boa, ele mostra para mais pessoas e continua te mostrando por mais tempo. Não é à toa que eu tenho vídeos aí de 5, 4 anos que estão me dando dinheiro, inscrito e visibilidade até hoje. Se o engajamento é forte, ele mostra recomendados para outras pessoas e traz outros públicos para te assistir. Ou seja, cliques trazem pessoas, retenção prende as pessoas no vídeo, mais tempo de tela, e engajamento espalha. Então agora que você entendeu como que as métricas do YouTube funcionam, quais são as métricas mais importantes, você tem 2 opções. Você pode seguir por aí testando um monte de coisa, falando que o YouTube é sorte, como eu já vi pessoas comentando, ou você pode escutar o Ian e fazer o que eu tô falando, que vai dar certo no seu conteúdo. Separa o teu nicho, separa seus subnichos, faz vídeo voltado para resolver o problema de pessoas, conecta com pessoas e faz da maneira certa. Se quiser aprender mais sobre isso, clica no link da descrição e entra no meu curso por R$ 47, que você vai ter resultado de verdade. Valeu!